vários livros aqui. Vou pegar um aqui, começar o Evangelho. O Evangelho é leitura, reflexão e uma vibração. É luz. Então vamos nos concentrando, pondo assim numa vibração da meditação, da paz, daquilo que construímos, né, interiormente, nosso fortalecimento interior, nossas emoções, sentimentos, para que a gente consiga andar aí pela rua, nosso trabalho, firmes, com a cabeça no lugar, equilibrados, o quanto isso é possível ser, né, equilibrado nesse mundo doido. Então vamos assim, nos ligando com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com o Pai Criador. E vamos lá pegar esse livro aqui hoje, ó. Tem vários aqui. Pedi obtereis. Carlos Bachelet, irmão José. Vamos que vamos? Vamos. Então vamos lá. Caiu aqui na lição 41. Posse real. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. Inclusive a nossa pele, né? Tudo que existe sobre a terra, escola milenar de sua evolução espiritual, constitui-se para o homem em recursos necessários ao seu aprendizado. Assim é que, valendo-se do corpo físico, ele se coloca em contato direto com os instrumentos pedagógicos à sua disposição, motivando o desenvolvimento de suas faculdades. A ambição pelo dinheiro faz com que se desdobre no trabalho que incentiva o progresso material das criaturas através das modernas conquistas da tecnologia. O anseio de melhor se posicionar socialmente o induz a reiterados esforços no setor da habilitação profissional. A convivência familiar, nas provas que faceia dentro de casa, enseja o seu crescimento moral na aquisição das virtudes da paciência e da abnegação. Os astros que luzem distantes no firmamento são apelos silenciosos para que ele os alcance, aprendendo a liberar-se da cadeia gravitacional que o mantém cativo à atmosfera do planeta. As questões ecológicas o exortam a viver em constante equilíbrio com a natureza, sob pena de estabelecer o caos na criação divina. A miséria e as moléstias e etiologia obscura o constrange a se debruçar sobre o reduzido campo microscópico na sondagem dos enigmas da dor. As ambições de caráter físico e psicológico o conduzem à indispensável introspecção, para que lentamente surpreenda em si mesmo as verdades que transcendem as revelações do mundo das formas perecíveis. Todavia, cessado o seu abençoado estágio no sublime educandário, por posse real das múltiplas aquisições efetuadas por ele, o homem levará consigo para as dimensões da vida mais alta, única e exclusivamente, os tesouros de luz da experiência que houver acumulado no âmago do ser. É isso que a gente precisa entender bem. Então, aqui a gente já começa assim, para você aceitar uma mensagem como essa, assim, entendê-la, você tem que acreditar que a vida continua, né? Depois que a gente estagiar, passar por esse corpo, passar por essa matéria e morrermos, né, desencarnarmos, aí sim vamos começar uma vida maior e melhor, não é? Você precisa acreditar nisso para entender a mensagem. Se você não acredita nisso, fica difícil. E é o que a gente vê, né? As pessoas muito materialistas vivendo com o objetivo de acumular as coisas, né? De suprir essas necessidades materiais.
e aí fica um buraco, né? Você vai criando um buraco dentro de si mesmo, porque essas coisas materiais não dão conta dos nossos anseios que são muitos, não são só materiais. Materiais é uma forma da gente fugir de nós mesmos, né? Nossos principais anseios vêm lá de dentro, vem lá do âmago do ser, como falou ali, o âmago do ser que carece, né? Que a gente carece de muitas experiências, carece de um monte de coisas para a gente realmente viver bem, equilibrados, física, energética e espiritualmente falando. Então, por isso que a gente crê, porque a gente também tem convicção, a gente percebe as coisas, a gente sente as coisas, por isso que a gente crê na vida, uma vida maior, na sobrevivência do espírito, em tudo que a gente tem pesquisado, visto e olhado, as nossas experiências, vamos dizer assim, mediúnicas, que temos, enfim, de outros amigos. Fazemos parte dessa turma que crê na reencarnação, crê na comunicação entre nós e o plano espiritual, entre a gente, acreditamos piamente nisso, na sobrevivência do espírito, inclusive na existência de outros lugares. Toda essa realidade para nós ela é presente, está presente no nosso dia a dia, graças a Deus. Graças a Deus, e assim temos vivido bem. Temos vivido bem. A vida ganha mais sentido, muito mais sentido, na verdade. Muito mais sentido. Então a mensagem é essa. Vamos equilibrar as coisas, né? Equilibrar as coisas, porque o mundo louco, desequilibrado pelos fanáticos, pelo dinheiro, fanáticos religiosos, temos os dois lados da coisa e a gente tem que ir no meio, trafegar no meio, para que a gente se equilibre e fique cada vez melhor. Tem 1000 modos da gente conseguir isso. Vamos lá, um deles é esse: acordar cedo, fazendo nossa obrigação, começar nos ligando com a luz. Então bora, então acreditamos nisso e vamos em frente. Mais uma vez, dando continuidade, vamos ao nosso Evangelho, né? Vamos nos ligando agora ao nosso anjo da guarda, nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, a Deus, Pai Criador de tudo e de todos. Vamos nos ligando com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora, Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir aqui. Aqui. Capítulo 13, a beneficência. Eita, mais uma. Capítulo 13 é bem. Que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Caridade. Vamos lá. Beneficência. Adolfo, bispo de Orgeux, Bordeaux, 1861. Como eu disse antes, né, essa parte é aquela em que há as instruções dos espíritos. Instruções dos espíritos, o que é isso? É assim, há um grupo de pessoas reunidas, eles evocam, né, a espiritualidade. O espírito ele vem, incorpora na criatura que está ali, um médium, e aí ele passa a falar através dessa pessoa. Por isso que chama médium, né? Fazer essa intermediação. E aí, olha só, essa mensagem surge. Aí vemos, tópico 11 aqui. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz
que se olha aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança? Porque, desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras, que, como finos punhais, penetravam no coração materno. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, momentos antes, só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Bonita mensagem, né? Do Adolfo, bispo. Então, caridade, né? Essa caridade que foi falada aqui agora, vem mais que caridade material, né? De você ir ao encontro das pessoas que estão aí passando pelo sufoco, né? Pela miséria, pela fome. Quantos passam fome no mundo hoje? São milhões e milhões e milhões. Não sei nem, quase o número chega a 1 bilhão de pessoas. Mais ou menos isso, pelo que eu pesquisei da última vez, aqui faz algum tempo. São milhões de pessoas espalhadas por esse globo, não tendo uma alimentação correta, não tendo lá o número de calorias e proteínas e o escambau necessários para passar um dia normal. Que mundo é esse, né? Então, esse mundo desequilibrado, carente, precisa desse tipo de ação ainda. Então, por isso que esses espíritos, esses seres nos exortam à caridade, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, porque também, mais do que a caridade, precisamos fazer uma coisa. Claro, a justiça social é mais importante do que ficarmos aí distribuindo pão o tempo todo, né, sem a gente mudar essa situação. Obviamente que a justiça social, ela tem que vir junto, e a caridade, ela tem que ser feita de maneira a não humilhar o próximo, cara. Ela tem que ser feita com compaixão, né, com respeito também. Senão é duro, fica muito duro. Então a gente tem que ter essa compaixão, essa empatia, porque o mundo nosso é assim, né, cara? Se a gente não se ajudar, fica difícil. Então a gente vive essas contradições, porque nós temos um sistema econômico que leva a essas desigualdades, que nos leva ao egoísmo, ao invés da cooperação, como aponta a nossa mensagem, né? Essa mensagem fala, ó, vamos cooperar. O capitalismo diz, vai lá, cara, e vença, né? Vai lá, ultrapasse todos os obstáculos. E quem são os outros obstáculos? Vai lá, quem são os obstáculos? Outras pessoas, né? A competição. Vai lá, compita e ganha. E quem são os outros que nessa competição? São as outras pessoas, cara. Pessoas que estão ali competindo com a gente. Pessoas, irmãos, né? Irmãos, irmãs, não é isso? Não adversários, como a gente vê por aí, como nos ensinam por aí. Como o capitalismo, né, no fundo, nos leva a crer no individualidade, no individualismo, no materialismo. Exatamente, capitalismo selvagem, esse capitalismo exacerbado é isso, né? Então, por isso que a gente precisa fazer a caridade sempre, né? Sempre pensando nisso, né? Somos praticamente obrigados a isso, né? É lógico, nós não temos obrigação, nós temos o dever, mas é isso que acontece no nosso mundo tão carente de tudo.
Carência material e carência emocional, né? São grandes, não sei qual é a pior hoje. Bom, então é isso, mais um dia começa. A gente, né, a gente tem o nosso trabalho, tem a nossa família, tem nossas coisas. Esse desprendimento que nos pede aí o Adolfo, vamos ao encontro, né? Vamos sair aí nas ruas ajudando quem está caído. Então, certo, a gente, todo mundo tem um trabalho voluntário desses, né? Enfim, não é o nosso caso, não é o caso, né? É o caso de poucas pessoas que fazem isso. Poucas pessoas que vão, né? Pensando aqui nos médicos de Cuba, que vão aos rincões aí, aos fundões, nos lugares mais afastados, que não tem nada. É mais ou menos isso que eles estão fazendo, essa caridade, cara. Porque não é só dinheiro que está envolvido nisso. Não é só dinheiro. As pessoas precisam perceber, é isso, cara. O cara que topa fazer um trabalho desse lá no fundo, lá na aldeia, lá no Pará, cara. Você acha que ele está preocupado em ficar rico? Ele é um materialista, consumista? É óbvio que não, porque lá não vai ter nada para ele consumir. Vai ter pessoas para ele ajudar. E é isso que o motiva mesmo. Isso que é o motivo. Então, é isso aí. Ainda bem que nós temos muitas pessoas abnegadas aí, que estão aí, estão na mão na massa. E vamos agradecer então a todas essas pessoas, a todos esses irmãos e irmãs que estão aí arregaçando as mangas para fazer deste mundo um mundo melhor. Então vibremos por todos eles, vibremos pelo nosso universo, pela nossa terra, pela paz entre nós. Vibremos. Todos aqueles que estão nos vales aí, no Vale dos Suicidas. Vibremos por todos nós que estamos aí padecendo do corpo e da alma, aqui na terra, nos hospitais, nas ruas, nos cárceres, nos asilos, orfanatos, sanatórios. Vibremos as criaturas que estão aí iludidas pelas drogas, pelos vícios, por tudo. Vamos vibrar por todos os lares da terra, especialmente aqueles em desarmonia. Vamos vibrar. Vibramos pelo nosso lar, nossos familiares, todos que estão aí ao nosso redor, lutando conosco, vivendo essa jornada conosco. Vibremos por aqueles mais difíceis, mais complicados. Vibremos. E deixemos aqui uma grande vibração de amor e luz em aberta para que a espiritualidade possa levar e deixar melhor. Que assim seja, graças a Deus.